Olá, meu nome é Rafaela Camilo e hoje vou apresentar o slide Processo de Planejamento de Aula de Ginástica Artística da disciplina de Ginástica Artística ministrada pelo professor Dr. Emerson Cruz de Oliveira. Foi utilizado o artigo intitulado Elaboração de Planos de Aulas para Educação Física, a Percepção Discente, por Oliveira e colaboradores de 2018, e o capítulo 7, Os Fundamentos da Ginástica Artística, por Nunomura e colaboradores, 2009. A prática cotidiana do professor de educação física é permeada por dificuldades comumente encontradas na maioria das escolas. Dentre elas, o problema da falta de materiais disponíveis, a exposição a mudanças climáticas e salários insuficientes e status social inferiorizado, como também excessivo número de alunos nas suas turmas, falta de tempo para planejar suas aulas e a inferioridade de sua disciplina frente a outras disciplinas da escola. Cruz, 1976, afirma que o planejamento é desenvolvido a fim de evitar improvisação, antever dificuldades, organizar o trabalho didático, distribuir normalmente o trabalho em relação ao tempo, entre outros fatores. Sendo assim, o planejamento deve ser a primeira etapa de todas as atividades para que o alcance dos objetivos ocorra e uma ordem progressiva de passos seja seguida para que a ação docente apresente melhores resultados. Sendo assim, Schmidt elenca 4 passos principais para a elaboração de planejamento. O primeiro é a sondagem, momento em que é feita a observação dos alunos e do ambiente que eles vivenciam. O segundo é a elaboração, quando os dados são analisados, e a sistematização teórica, com previsão do que se pretende obter. O terceiro passo é a execução, quando as atividades passam pelo teste, verificação e podem dar certo ou não. E, por fim, a avaliação, que deve acompanhar todo o processo e, além disso, verificar se os resultados foram alcançados, sendo essa uma parte essencial. A base motora comum a todas as ginásticas são os elementos corporais. Por outro lado, a criação e execução de movimentos na ginástica artística são, em certa medida, influenciadas pelas características de seus aparelhos. Nessa modalidade, a execução dos elementos corporais ocorre sobre grandes aparelhos com dimensões específicas. A ginástica artística é uma modalidade que tem um potencial para favorecer o processo de crescimento e desenvolvimento de crianças e de jovens, pois a natureza de suas atividades solicita capacidades condicionais e coordenativas acrescidas da diversidade de habilidades motoras, muitas vezes não estimuladas nas demais atividades físicas e esportivas. Como ilustrado abaixo, os aparelhos femininos são a mesa de salto, as paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. Há também o solo, que é igual ao masculino, porém, no feminino há o acompanhamento de música. No masculino, temos o solo, as argolas, barra fixa, cavalo com alças e as paralelas simétricas. Como dito, o solo no masculino não tem acompanhamento musical. Mas, antes do aluno chegar a usar os aparelhos oficiais, há alguns aparelhos de acessório para ajudar na realização dos movimentos, como o plinto, tem o plinto retangular e o plinto piramidal, o plano inclinado ou rampa, o banco sueco e o espaldar. No entanto, ao contrário do que muitas pessoas possam imaginar, não é necessária uma infraestrutura sofisticada e todos os aparelhos oficiais para desenvolver um programa adequado de iniciação à ginástica artística. Para isso, seria exigido um investimento financeiro muito alto, o que não condiz com a realidade de muitas escolas e muitos lugares que não possuem a verba necessária para ter esses certos aparelhos. Como, por exemplo, o tablado oficial é um aparelho de custo elevado e ele pode ser facilmente substituído por colchões, tatame, EVA ou até mesmo gramado. Assim, é de grande valia que o professor de educação física ou profissional insira a ginástica artística no seu plano de aula, elabore uma aula
de acordo com os seus alunos, os materiais, para que eles possam vivenciar algumas dinâmicas, alguns movimentos que a ginástica artística proporciona e aumentar o seu repertório motor. Obrigada.